Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento quaresmal para mais uma semana. A partir deste domingo, iniciamos a segunda semana desse retiro com muita alegria, com muito amor, com muita oração e com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, o nosso hino nessa segunda semana será um outro hino, portanto, vamos rezar este novo hino. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com um remédio à penitência. Da salvação refúgio dia, na luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, somo bem. Novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. Salmo de hoje é o Salmo 103, no qual nós vamos rezar com esse salmo, cujo tema é o hino a Deus Criador. E a passagem que faz referência a esse salmo está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Então vamos ao Salmo 103, hino a Deus Criador. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Estendeis com uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas, das nuvens vós fazeis o vosso canto, do vento caminhais por sobre as asas, dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriu como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Ante a vossa ameaça, elas fugiram e tremeram ao ouvir o vosso trovão. Saltaram montes e desceram pelos vales, ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites que fixastes, e não voltam a cobrir de novo a terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando pelas montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo, e os da selva nelas matam sua sede. Às suas margens vão morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Para da terra extrair o seu sustento e o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina a sua face e o pão que revigora suas forças. As árvores do Senhor são bem viçosas, e os cedros que no Líbano plantou. As aves ali fazem os seus ninhos, e a cegonha faz a casa em suas copas.
Os altos montes são refúgio dos cabritos, os rochedos são abrigo das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite. Logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões buscando a presa, e de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando, se retiram, e de novo vão deitar em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as suas criaturas. Eis o mar tão espaçoso, tão imenso, qual se move os seres incontáveis, gigantescos animais e pequeninos. Nele os navios vão seguindo as suas rotas, e os monstros do oceano que criaste. Nele vive e dentro dele se diverte. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhe deis o alimento. Vós lhe dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se escondeis a vossa face, se apavoram. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasce, e de toda a terra a vossa face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra, ela estremece. Quando toca as montanhas, lançam fogo. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, salmodiar para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Desapareçam dessa terra os pecadores, e pereçam os perversos para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, esse salmo tão belo que fala sobre a criação e a própria lei que Deus fixou para este mundo. Desde dos oceanos, no qual o seu limite são as terras, e as terras também, no qual o seu limite é o próprio oceano. Deus nos deu a terra, nos deu as matas, nos deu o oceano, os peixes que nele existem, nos deu as feras, as matas, tudo um grande dom, né? Dentro dessa realidade tão bela da criação, tudo isso Deus fez por amor para o serviço do ser humano, que ao de manhã sai para o trabalho, enquanto as feras das matas se escondem. Né? Tão bonito a gente contemplar a obra criada. Tão belo a gente contemplar essa obra maior de Deus, que é a nossa própria existência. Contemplar as matas, florestas, oceanos, as cachoeiras, o céu azul, tudo nos faz dar um grande louvor a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que existe. Obrigado, Senhor, por todas as coisas criadas, todos os seres criados, desde grandes animais, como diz o Salmo, os monstros nos mares, até os pequenos e belos animais, mais ingênuos e pequeninos. Tudo é um grande dom da criação, que lhes dá o alimento, que lhes dá o ar para respirar, o sol que os aquece. Enfim, tudo é um grande dom de Deus. Contemplemos as maravilhas de Deus e a nossa própria existência, que é o maior de todos os dons. A inteligência que Deus nos dá para meditar sobre o seu braço forte. Esse braço que cria, que sustenta o mundo inteiro com amor. Amém. Muito bem, vamos aqui à meditação dos Santos Padres. Hoje, São Leão Magno, o grande São Leão Magno, no século V, o seu sermão. O tema de hoje é: por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo semelhante ao de todos os homens, que o seu rosto se tornou brilhante como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a neve.
A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça, que é Cristo. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 43. E o apóstolo Paulo declara o mesmo dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E ainda, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Colossenses 3, do 3 ao 4. Entretanto, os apóstolos que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda um outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens, o que fora dito. Será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Isso está em Mateus 18, 16. O que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Para proclamá-la, ressoe em uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento, e os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam mutuamente e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sobre o véu do mistério. Porque, como diz João, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. João 1,17. Nele cumpriram-se integralmente não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias, e pela sua graça torna possível cumprir os mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos. E ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de nossa pobre condição, e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que prometeu. Assim, quer cumprindo os mandamentos ou suportando a adversidade, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai, que se fez ouvir dizendo: este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai. Está em Mateus 17, 5. Muito bem, queridos irmãos, esse relato de São Leão Magno nos fala sobre explicação sobre a transfiguração do Senhor dentro dessa perspectiva no qual Deus se mostra através da sua revelação, a sua glória aos seus discípulos ali, no caso, João, Tiago e
o próprio Pedro. Mas mostra também a aparição de Moisés e Elias, que representam a lei, né? Moisés, certo? E representa não só a lei, como também os profetas, através de Elias, para mostrar que Cristo é a concretização de toda a promessa de salvação. Nele se encontra a plenitude da salvação. Daquela primeira revelação dada a Moisés e aos nossos patriarcas, através do Antigo Testamento, a antiga aliança, e agora na nova e eterna aliança, através de Jesus Cristo e seus discípulos e a sua igreja. Portanto, nos mostra que Cristo confirma tudo. E aquilo que a igreja nos ensina, em Jesus, nosso Salvador, está a plenitude da salvação. Ele é a promessa acontecida. Ele é o nosso Deus. Nele tudo se direciona, tudo se volta e é a partir dele que tudo nós compreendemos, de forma que tudo converge para o Cristo. Portanto, unimos ao Cristo, nosso Salvador, que antes de passar pela sua paixão se mostrou aos discípulos como Deus e nos mostra em cada dia de nossa vida ao contemplar as belezas do seu amor por cada um. Contemplamos pela oração a doce face do Cristo que nos ama, que nos sustenta no seu amor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.